Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Um oferecimento da Tizan que prepara todo esse estúdio. Esse estúdio é bonito, hein? É bem bonito. Quer trazer seu podcast para cá, sua rede social para cá? Entre em contato com o pessoal da Tizan. Mas antes tem uma coisa, ó. Tem coisa melhor que aroma de café fresquinho. Sabe uma outra coisa que é muito boa? Um papo com café fresquinho. E se o papo for de vôlei, melhor ainda. A Melita acredita, e nós também, que o café tem o poder de despertar nossos sentidos para as coisas que a gente mais ama. E o vôlei aqui nos conecta, nos faz sentirmos vivos, mais intensos na mesma paixão. A Melita está presente no nosso esporte, na Superliga, está no circuito brasileiro de vôlei de praia, na Copa do Brasil, também está no time feminino do Minas Tênis Clube. E esse 2025 vai ser especial, porque a partir de hoje a Melita é o café oficial do podcast Ataque e Defesa. Quer conhecer mais os produtos da Melita? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Você vai conhecer os produtos e pode até usar o nosso cupom ATAQUE10. Porque hoje é especial, estamos com o embaixador da Melita, José Roberto Guimarães. Um brinde, Zé, de café. Um brinde. Bom, Zé? Aí, ó, aplausos, aplausos. Obrigado, é um prazer, Ale, estar aqui com você. E a Melita do nosso lado, né? É muito importante, eu acho, a gente ter marcas como a Melita apoiando o esporte, a qualidade que é a empresa, enfim, é muito importante que a gente tenha gente importante do nosso lado, de peso, que nos ajude nessa caminhada, nessa trajetória, que é uma trajetória de dificuldade, de muita luta, de muito trabalho, de muita dedicação e que a gente necessita de muito apoio. Então, estou muito feliz de estar aqui, um prazer grande, você que foi um ex-jogador de vôlei e agora que milita em outro espaço, jornalista, conceituado, muito obrigado. É bom essa, né? Que eu melito, né? Ô Zé, acho que a gente podia começar por vários temas, né? Mas acho que você falou do apoio, né? Até pegando esse gancho, assim. Porque você correu muito tempo sozinho, né? Atrás de patrocínio para o time de Barueri. Por que você decidiu fazer isso sozinho, botando o dinheiro do bolso? Ali, é uma coisa assim, eu fui muito ajudado, eu tive muitas oportunidades, muitas pessoas me deram oportunidades. E era uma forma de retribuir ao vôlei o que o vôlei me deu, né? Então, quando eu resolvi, depois da Olimpíada de 92, construir o centro de treinamento, o Sportville, e que a gente está lá, graças a Deus, até hoje. E dali a gente já começou a pensar em montar equipes de base. Aí a gente teve equipes de base, tanto é que a Paula Pequeno veio de Brasília diretamente para lá, o técnico era o Marcos Kivieck e o Fabiano Kivieck, que são dois excelentes profissionais, o Marquinhos está hoje na República Dominicana, é o técnico da República Dominicana, minha filha jogava nesse time, 3 meninas foram estudar nos Estados Unidos desse projeto, então foi uma coisa que já mexia comigo, né? E aí a gente continuou, passamos por vários processos, até a gente retomar o projeto em 2016. E por que foi retomado? Porque Barueri tinha acabado com esportes de competição da cidade. Eu, participando das categorias de base lá em Saquarema, como coordenador, estou assistindo o treino da base e começo a ver as meninas, né? Treinando, eu gosto de saber de onde as pessoas vêm. Quem é aquela menina grande ali? Pô, aquela é a Diana. Pô, Central. E o histórico veio. Ah, ela tá hoje no projeto do Bradesco, mas ela é de Barueri. Aquela outra, Tainara. Pô, interessante. Forte a menina. De onde ela tá? Ah, também tá no projeto do Bradesco, mas veio do projeto de Barueri. E aquela menorzinha levantadora, aquela é a Jaqueline. Pô, interessante. Também veio do projeto de Barueri. Eu falei, peraí, quantas meninas nós temos das seleções de base que vieram desse projeto? Aí tinham 8 meninas ali. Aí eu voltei para casa com aquilo na cabeça e falei, pô, isso não pode acabar. A gente tem que retomar esse projeto, que é muito importante para o vôlei brasileiro, para o mundo.
dar oportunidade a essas meninas de terem chance na vida. Aí eu voltei, falei com o prefeito da época e com o secretário de esportes, o Tom Moisés, falei, Tom, me ajuda, me arruma um ginásio, me arruma a possibilidade de trazer essas meninas de volta. E aí a gente começou a trabalhar. Elas estavam ainda no ano vigente em Osasco. Aí eu falei, pô, vamos montar uma peneira. E a gente, naquela época, tinha decidido montar o Barueri Voleibol Clube, jogando Série B, começando na Série B, com Érica, enfim, que foi excepcional, que nos ajudou Tá muito. com a gente aqui. E excepcional jogador, excepcional pessoa. E aí a gente começou o nosso projeto Ana Cristina, que hoje está no time adulto. Montamos a peneira ali, apareceram não me esqueço, 462 meninas. Eu fiquei assim, bobo. E as meninas todas do adulto ajudando na seleção das meninas que queriam ficar. Não dava para ficar com todo mundo. Montamos todas as equipes e começamos o trabalho, ano após ano. E hoje a gente está completando 8 para 9 anos do projeto. E que eu estou muito feliz. A gente está nas categorias de base, juntamente com a prefeitura, que trabalha o 14 e 15, o Adroaldo e o Cunha fazem um trabalho excepcional. Muita gente boa apareceu, jogadoras da base que estão jogando em outros times, mas juntamente com o projeto de Barueri que a gente faz a partir dos 17 anos, sub-17, então a gente conseguiu ter todas as categorias, inclusive no adulto, e 50% do nosso time adulto pertence à base. Então a gente acabou tendo esse DNA. Lógico que nós, nesse meio tempo, tivemos jogadoras importantes, Thaísa participou, Tainara que saiu, Lorene, várias jogadoras, Lorena, muitas jogadoras que participaram, estrangeiras, a Skovronska, que a gente uma das melhores jogadoras que eu já vi na vida. Não, uma das melhores jogadoras que eu já treinei, não só aqui no Brasil, mas também na Itália e na Turquia. A gente estava no mesmo time Péssaro e Fenerbahçe. E então nos deu essa possibilidade de continuidade e de dar essas oportunidades, mesmo botando dinheiro do bolso, família toda trabalhando junto, o Sport Ville envolvido, e a gente conseguiu ir sobrevivendo ali. Até que agora, nesse último ano, apareceram alguns patrocinadores importantes, foi o caso da IP, de produtos de higiene e também pessoal, e também a parceria com o Clube Atlético Paulistano, que salvou, na realidade, esse projeto. Né? Que se continuasse assim, se eu continuasse tendo que botar dinheiro do bolso, descapitalizando a família, ano após ano, eu não dava para continuar, ia acabar. Ô Zé, quando você fala, né, de dar o retorno, né, dar de volta tudo que o vôlei me deu, assim, eu sempre conto essa história quando te encontro, né, que eu fui fazer teste no Banesp em 1986, você era o levantador do time. Foi meu último ano lá. Aí a gente, molequinho, eu tinha 11 anos, tal, ia pra quadra, assistir todo o treino, tal, acabava, e o nosso sonho era ter o vale especial, que era o vale lanche, né, que o adulto tinha, que pegava uma fichinha assim, eu quero um suco, tal, e preenchia e entregava. Exato. E a gente tinha só o misto. E aí você chegou para mim assim e falou assim: você tá dormindo aonde? Você tem o que comer? Tem um cobertor para dormir e tal? Acho que ali, né, quando a gente vê o ídolo, né, porque a gente sabia da sua história com a seleção e tal, aí você vê que vale a pena conhecer o ídolo. Tem a frase assim: não conheça seu ídolo de perto que você pode se decepcionar. E isso mudou muito a relação de amor ao atleta, assim, né, claro. que eu aprendi a ter. E depois eu conto para você que eu joguei com vários jogadores, né, que jogaram com você no seu último ano, que o pessoal da Basque São Carlos e tal. E que sempre contavam assim, o quanto você era profissional, o quanto você era muito bom levantando, que as pessoas sabem, né, hoje em dia as pessoas sabem do técnico, mas não lembram do jogador do Zé Roberto Guimarães. Claro. E quão preciso você era. Então, muito da minha carreira do vôlei, né, mesmo sem você saber, como atleta, você fez muito parte. Então, assim, sou muito grato. Olha, que bom saber. Aqui você ter existido e ter participado desses momentos tão importantes na minha vida. Que bom saber. Eu lembro a primeira vez que eu falei com você foi em 92, nos Jogos Abertos em Presidente Prudente, que você estava lá. Não sei fazendo o quê, porque você não estava trabalhando, mas acho que você gosta tanto do negócio que foi lá assistir e tal.
E outra vez eu tava no Sport Ville, que a gente fazia um amistoso lá e tal, e você apareceu pra falar onde que eram as coisas e tal, assim, rapidinho, assim. E depois tantas vezes cobrindo o vôlei. E eu queria voltar nessa parte de atleta, que as pessoas não conhecem tanto, disputou os Jogos Olímpicos e tal. Uhum. Vira e mexe, tá, o Kim começa, posta alguma coisa de você jogando na Transbrasil, acho que é, Foi. né? Última coisa assim. É, você sente falta de jogar? Eu acho que todos nós que jogamos sentimos falta de jogar. Só que você só lembra do que, Da de parte boa, como né? era, também de tudo aquilo que aconteceu, né? Do início ali. Eu acho que eu nunca esqueci do meu início, do técnico que eu tive, do Lázaro Azevedo Pinto, que foi o cara que foi o primeiro que eu fui treinado lá na GE, em Santo André, primeiro treino, e aí ele já me inscreveu para jogar o Campeonato Paulista. Na época, o meu primeiro jogo foi torneio início no Pinheiros. Tomamos um pau do Pinheiros de 15-3 que eu não sabia nem para onde eu rodava, era tudo muito novo para mim, né? Eu tinha acabado de chegar, mas ali ele fez com que eu me apaixonasse pelo jogo, porque eu jogava futebol jogava direitinho, que vem de uma família de jogadores de futebol. Em casa só se jogava futebol. Meu irmão foi profissional, meu pai foi profissional. Então era tudo muito próximo, né? Aí eu vou estudar em Santo André, porque eu morava no interior até 6 anos, em Quintana. Vou morar em São Paulo, na Zona Leste, onde só tinha campo de futebol, campo de várzea, perto do Corinthians, enfim. E meu irmão jogou lá, o Rato era o técnico. Então tem muita história de futebol. Meu pai jogou no interior. E aí, com 12 anos, meu pai resolve mudar para Santo André, que terra de vôlei, né? E eu vou estudar num colégio de periferia, o Sérgio Millier, onde o meu professor de educação física só dava vôlei. E era o técnico do time da cidade. Olha só Uhum. como a coisa acontece. E aí comecei a dar os meus primeiros toques na aula de educação física. Me apaixonei, tem muito mais coisas atrás disso, mas me apaixonei. Um amigo me levou para o time da cidade, que era o Randi, e ali o técnico Lázaro me inscreveu no Mirim, e ali comecei a minha carreira, mirim, depois infantil. Aí, quando eu fui para o infantil, eu já jogava infantil, juvenil e adulto. Eu jogava as três categorias. Joguei jogos abertos, bom, joguei JEBs, JUBs, Universiade. Eu joguei tudo que tinha que para jogar. Me convidava, eu ia, Lê. Eu queria jogar, eu queria treinar, eu queria estar no mundo do vôlei, queria aprender. E a minha vida foi muito sempre ligada a esse esporte que eu escolhi para minha vida. E na realidade, se eu não tivesse no vôlei, eu iria para o futebol, com certeza. Mas assim, a paixão foi tanta que eu nunca mais deixei. Talvez eu tenha sido ali um dos atletas que mais treinou na vida para realizar um sonho. Porque o Papai do Céu não me deu muito talento em termos de altura, né? 1,77 m, mas eu sonhava em vestir a camisa da seleção, eu sonhava em representar o meu país. E no time lá de Santo André tinham dois jogadores, tinham vários bons, mas dois que jogavam na seleção adulta, que era o Moreno, que você conheceu, e o Décio Cataruzzi, que eram Dois. excepcionais. Né? E eles vinham contando histórias do que era jogar na seleção brasileira, do que era vestir a camisa, do que era participar de uns Jogos Olímpicos. Imagina na cabeça do moleque de 14, 15 anos ouvir essas histórias. O tênis mais novo, tinham, Cristina. eles tinham, e eu tinha um par de tênis, eu tinha uma camisa, um calção para treinar, e a gente pegava o trem em Santo André para vir jogar em São Paulo, descia na Estação da Luz, aí eu tinha que andar até a Praça da Bandeira, pegar o ônibus para ir para o Pinheiros, para o Paulistano, e a gente perdia o último trem que saía às 11 horas, parece a Parece a música música. Trem das 11, mas saía às 11h10 da noite, da praça da Estação da Luz, a gente tinha que ir até o Parque Dom Pedro para pegar o Viripisa, que era o ônibus que ia enfim, que passava por Santo André. Era uma loucura, mas a paixão era tanta que a gente vivia aquilo do grupo, da molecada, com uma intensidade e com um amor muito grande. E aquilo marcou a gente até hoje, porque nós temos um grupo de Santo André que a gente se fala, que a gente se escreve, que a gente se encontra, e a gente sempre lembra
do dia 24 de dezembro, onde a gente se encontrava, fazia via saca com a molecada, cantando, a gente passava em várias casas. Isso tudo quem criou foi o nosso técnico Lázaro. Ele fazia questão de reunir a molecada, de levar a O molecada para Lázaro que foi jogar. técnico da base do... É o mesmo Lázaro que foi técnico da base da Pirelli? Isso, É, é o eu mesmo, conheci ele. mesmo. Ele mesmo. E ele foi que teve, formou grandes jogadores, foi um dos maiores formadores que nós tivemos no Brasil. Carinhoso, estudioso e vivia vôlei 24 horas por dia. E eu tive a felicidade de encontrar o Lázaro na minha vida. Então, minha vida seguiu assim, depois seleção paulista, seleção brasileira de base, e assim, na minha primeira convocação para a seleção paulista, William, capitão da seleção, e eu fomos convocados. Eu fui no primeiro corte. O William foi o último a ser o 13º a ser cortado. O último O corte. último corte da seleção paulista daquele ano, de 69. Em 70, eu era o capitão do time, na seleção paulista de 70. O William e eu fazíamos 4-2. Ganhamos o Campeonato Brasileiro do Rio de Janeiro 3-2 em Icaraí, em Niterói, no ginásio. A gente nunca mais esqueceu isso. E dali para frente, com 15, 16, a gente estava na seleção juvenil paulista, fomos colocados para a seleção brasileira adulta com 18 anos, foi a primeira convocação. Me lembro nitidamente que na primeira seleção adulta nossa, Lê, a gente perdeu o ônibus para ir para o avião. E aí nós fomos a pé os dois, ainda dava para ir a pé na pista. E nós dois dando um soco no ar, né, felizes que nós íamos jogar na Tchecoslováquia até então, era Tchecoslováquia ainda, um campeonato em Praga, nosso primeiro torneio na seleção adulta, e tudo era maravilhoso. O William já tinha bigode nessa época ou não? Não, cabelão e calça boca de sino. Que demais, que demais. É. Mas, a gente até falou isso, né? O Josenildo, né? Falou que assim, o Zé sempre foi técnico. Mesmo jogando, ele era técnico. Porque a função do levantador é muito isso, né? É tipo, faz isso, dá meio que comandar a equipe. Mas quando você tem uma veia muito para treinador, isso fica muito aflorado. Você já percebia isso quando você estava jogando? Olha, é que a gente fazia um pouquinho de tudo. Em falar em Josenildo, foi um dos grandes treinadores que eu tive na vida, né? Aprendi muito com ele, enfim. Tive a oportunidade de ser dirigido por ele no Banespa em 85, 86. Mas desde garoto ali, eu já fazia algumas coisas assim, eu conversava muito com os treinadores, eu conversava muito sobre armação, sobre saídas, né, para começar a jogar, sobre habilidades dos jogadores. Eu sempre estudei muito desde pequeno, né, desde quando eu comecei. E já vi um pouco essa característica. E aí meus pais queriam que eu fosse médico ou engenheiro, né? Para eu continuar, que eram as profissões do momento. Mas para eu continuar dentro do vôlei, a única forma, fazer aquilo que eu gostava, era fazer educação física. E quando eu fui em casa foi terrível, né? Porque meus pais, pô, você vai fazer educação física, o professor ganha pouco. Eu falei, não, mas eu quero ser técnico. Meu sonho é ser técnico. Mas nunca imaginei que eu fosse técnico de uma seleção. Eu imaginava que eu fosse ser técnico, que eu fosse ser professor, que eu fosse dar aulas, que alguma coisa acontecesse. Mas, quando eu falei das oportunidades que eu tive, logo que eu parei de jogar, o Bebeto me deu a primeira grande oportunidade que me levou para ser assistente técnico dele. Então, você imagina, um dos Isso em melhores... 88 já? 88, 89. Eu parei em 88 e aí ele me convidou. E aí as portas do mundo se abrindo para mim, né? Do lado de um dos maiores treinadores do mundo, de um dos maiores estrategistas que eu conheci, né? Podendo estar o dia a dia com ele, ver como é que ele dava treino. O Jorjão foi outro grande treinador que participava da comissão técnica de 89. Então, eu tive essa honra de trabalhar com os dois e ver o que eles falavam de vôlei, o quanto eles escreviam, o quanto o Bebeto se importava com a estratégia, como ele imaginava o jogo, da velocidade, de fazer algo diferente. Então, ele sempre passou essas coisas, né?
E isso eu levo para o resto da minha vida, esses aprendizados que eu tive com esses dois grandes mestres. Brunoro, né, também foi meu técnico na Pirelli, um grande treinador. Fagiano, o Josenildo, que eu já citei, Sorocaba, né, na Transbrasil, pessoas que passaram pela minha vida, profissionais que passaram e que me ajudaram, que me direcionaram, que me deram oportunidades, né, de poder caminhar. Você se torna técnico oficialmente em 1989, é isso? Como trabalhando com a seleção. Eu trabalhei com categoria de base antes, porque jogava e era técnico da base. Jogava e era técnico da base. Aconteceu um pouquinho em Santo André, mas realmente depois que eu parei de jogar, meu primeiro time foi Mirim Feminino do Paineiras do Morumbi, Ale. Caramba! Eu dirigi as meninas do Paineiras, trabalhava lá com o Wilson Santoro, Chuchu na época, que hoje é delegado da federação, e a gente estudou junto, né, na FEFIS em Santo André, e as coisas começaram a acontecer. Em seguida eu fui para o Pão de Açúcar. Aí o Pão de Açúcar foi onde eu encontrei a Hélia Rogério de Souza. Mas o Pão de Açúcar já era adulto? Adulto. E o Pão de Açúcar treinava no Paineiras. E aí a gente começou, o Fiasco era o técnico, e ali eu comecei já a ver um pouco do adulto feminino, a trabalhar, a ajudar um pouco. Era o Enio que era técnico do adulto? Não, da seleção, não, era o Fiasco. Fiasco e o Ari. E o Ari Rabelo, que eram técnicos do adulto das categorias de base. Depois eles me levaram para o Pão de Açúcar. E ali foi que eu conheci a Hélia Rogério de Souza, que foi a Fofão, que estava mudando de atacante para levantadora. E ela atacava, Zé? Bem. Ah, não. Bem, mas eu sempre falo que a craque da família era a Cláudia, a irmã da Fofão. Ela fica brava. Mas a Fofão acabou se tornando uma das melhores levantadoras do mundo, graças a Deus. Graças a Deus. Deixou a Cláudia para trás. A gente vai chegar nesse momento. Ô Zé, mas aí, assim, é uma carreira. É curta a carreira de técnico para você virar técnico da seleção de 92, seleção olímpica. Foi muito rápido, Ale. Porque assim, eu fiquei com o Bebeto 2 anos, 89 e 90, até o Mundial de 90, onde a gente foi quarto colocado. E era uma seleção que esses meninos já estavam vindo do campeonato mundial de 89 na Grécia. Tandy, Giovanni, Janelson, eram jogadores já com um talento excepcional. Marcelo Negrão, mais novo, né? Estava no sub-16, enfim. E aí eu fico com o Bebeto até 90, a gente é quarto no Mundial do Rio. Nós perdemos para a Itália a semifinal 3-2. Roubado, hein, Zé? Pô, mas ó, é que a Itália tinha uma geração ali. Não, a geração é maravilhosa. Geração a melhor que a Itália teve. Mas cada erro naquele jogo lá, absurdo. Geração... A bola assim, ó, metade da quadra do juiz fora. Geração dos fenômenos, jogava Zorzi, Bernardi, Cantagalli, Luqueta, Gardini, Toffoli levantando, Fefe de Jorge era reserva. Era reserva. Enfim, um timaço, não tinha líbero ainda. Mas a gente perdeu de 3-2, fomos disputar terceiro e quarto com a Rússia, perdemos o terceiro e quarto. E o Bebeto decidiu ir para a Itália ser técnico do Maxicon no Parma. Alguém lá dentro da confederação, alguém, entre aspas, o Paulo Márcio, que Deus o tenha, que foi um dos caras que mais me ajudou na vida como voleibol e que foi o meu guru, na realidade. E o Luiz Fernando Branco. O Luiz Fernando falou, olha, tem um cara assim, que está trabalhou com o Bebeto, e ele fez parte da administração do Bebeto, enquanto técnico, e me levaram para seleções de base femininas. Eu fui técnico da Sub-17 e Sub-19, e a gente foi vice-campeão mundial nas duas categorias. Nesse time da Sub-19, Ana Paula, Leila, Ilma, Andréa Marras, Karen Rodrigues, Patrícia Coco, Sabrina... Não, timaço, assim, que 9 jogadoras dessa seleção viraram jogadoras de seleção adulta. Já na outra categoria, na Sub-17, era Fabiana Espisso, Fabiana Berto, Sabrina, boas jogadoras, mas não foi uma... Fernanda Doval, que foi craque, pena que ela se machucou.
mas uma geração que não foi tão à frente, né? Foi tão adiante. E aí, Ale, eu não sei o que aconteceu, falaram de mim lá na confederação, o Nussmann me chama e me convida para ser o técnico da seleção da Olimpíada de 92 do masculino. E aí foi que tudo aconteceu. Eu já havia trabalhado com esses meninos juntamente com o Bebeto 2 anos, conhecia muito bem Maurício, Tânia, Giovanni, Marcelo, Janelson, Carlão, Pampa, todos eles, Janel, o meu pai Douglas, Talmo, enfim, todos, Pampa, todos aqueles que participaram, estavam participando dessa geração. Inclusive em 89, ali, a gente ganha um jogo da Argentina em Curitiba, que não era para a gente ter ganho. Foi uma coisa assim absurda, sul-americano, classificatório para os Jogos Olímpicos ou para o Mundial. E aí, assistente técnico do Bebeto, e o Bebeto tinha dito assim, ó, eu preciso pedir para você escolher, ou você vai ficar comigo no adulto, ou você vai começar sua carreira de técnico com a Sub-17. Pensei, falei, Bebeto, lá em Curitiba eu respondi para ele. Eu falei, olha, eu quero começar minha carreira de técnico, eu acho que eu vou para a seleção de base. Eu não era o seu assistente técnico, o seu assistente era o Bernardo foi para a Itália, depois você me chamou, te agradeço muito, mas eu tenho essa oportunidade que você está me dando, que o Nussmann está me dando, só que a gente vai jogar esse jogo com a Argentina final do Sul-Americano ali. E o Bebeto era um cara extremamente supersticioso, como eu sou. Talvez mais do que eu. Mais? Meu Deus. E aí a gente perdendo 2-1 e eu cantando o saque e tal, e participando ativamente do jogo. A gente vira o jogo. O Janelson saca um viagem que eu acho que nunca mais ele sacou na vida, no ângulo, mas assim, na linha, né, na bifurcação das duas linhas. E a gente consegue virar o jogo. Só que a Argentina, simplesmente com uma das melhores gerações que a Argentina já teve. Conte, Canto, Quiroga, Martínez. Bom, todo mundo jogando, um show o time da Argentina. E a gente com a molecada, né? Porque os mais velhos tinham pedido dispensa. E a gente ganha esse jogo, nós saímos de lá, estamos comemorando a vitória, o Bebeto vira para mim e fala, eu não vou te deixar mais ir para a seleção de base, não, você vai ficar comigo na seleção adulta. E nós vamos fazer esse Mundial juntos. Falei, bom, você que é o chefe, você que manda. Então a minha carreira ia para o masculino, aí virou para o feminino. Enfim, foi uma loucura e eu acabei sendo técnico da seleção de 92. No processo, para montar a seleção de 92, você fez questão de ter um atleta mais velho que tinha participado do outro ciclo, né? Eu ia ter mais até ali. A ideia não era só o o Maurício. Não, a história vai longe. Por isso que eu digo, se a gente for contar, nós vamos ficar até Não, mas 3 aqui dias. aqui é arquivo histórico. Ale, é assim, sim, mas eu queria mais o Renan e o Montanaro. Só que o Renan ia se naturalizar italiano. Se ele se naturalizou italiano. E se ele optasse por jogar pela seleção brasileira, ele perderia a naturalização. Eu com a palavra em italiano na cabeça. Ele perderia a naturalização. E o Montanaro não aceitou porque achava que essa seleção só ia tomar porrada. A verdade é essa. Essa é a realidade. Ele não quis, não aceitou a convocação. E o Amaury aceitou. O Amaury falou, porra, eu topo, vou junto. E eu tinha prometido, Ale, o Amaury sempre briga comigo, falou, pô, você prometeu que eu não ia treinar tanto. Eu me lembro uma vez a gente correndo no Japão, a gente não, eles correndo no Japão, na pista, o Julinho Noronha botou eles para fazer um percurso, não sei o quê. Aí passa o Amaury correndo do meu lado e falou, pô, ainda bem que você falou que eu não ia treinar, que eu ia treinar menos que os moleques. Eu falei, Amaury, você tá com saúde, você tá bem, vamos embora, tá tudo indo bem. E assim foi, o Amaury aceitou a convocação e ele foi o único da geração de prata que foi campeão olímpico, a geração de 92. Todo mundo fala isso, né? Que uma das grandes sacadas foi a formação, né? Foi. Né?
Carlão rodar no meio, ser ponteiro passando, o Marcelo fazer uma rede no meio, assim. Fazia duas. Quando você bolou isso aí, assim, e passou para eles, eles tomaram um susto, assim, no começo? Não, acho que não. A gente não conseguia montar o time. Eu tinha visto também o time do Maxi Cono jogar, uma vez que eu fui. Tinha algumas coisas assim que tinham me chamado a atenção. O Carlão era um cara muito versátil, podia fazer a posição. Mas o que mais me preocupava era o Marcelo Negrão com a idade que ele tinha. E o Marcelo era um cara que atacava todo tipo de bola ali. Pelo meio, pelo fundo, bola alta, bola rápida, sacava a viagem. Era um garoto de 18 anos com uma versatilidade incrível, mas ele não bloqueava tão bem as bolas de extremidade. Aí eu falei, pô, quer saber? Se eu tenho bons marcadores ali, Carlão, Giovani, Tandy, e se eu conseguir botar o Marcelo no meio, atacando no meio duas posições, e com essas ajudas que ele vai ter, né, do lado, talvez encaixe. E aí eu fui encaixando devagarzinho, porque sempre um tava machucava, sabe? Parece que uma coisa de filme, que você tá com uma coisa montada, coisa pronta, e o dia que eu tô lá puxando no lápis, lá tô marcando, né, ali, fazendo as armações, esse para cá, aquele para lá, esse pode puxar a primeira, aquele bater a segunda. Eu queria jogar com dois caras, dois atletas batendo a primeira bola, né? Eu queria dois na velocidade e muito rápido para sair e jogo rápido para o fundo. O dia que eu consegui armar ali, eu lembro que eu estava ouvindo o Caruso. E, rapaz, aquilo, quando eu falei, puta, é isso. Aí eu comecei a chorar, assim, e a música de fundo. Foi um negócio, assim, meio surreal, sabe? Quando você está focado numa coisa e quando a coisa dá certo, encaixa. E parecia que não era eu que estava ali. Era um negócio estranho, né? Aí encaixou, eu falei com eles, falei, nós vamos, mas não foi uma coisa, sabe? Porque o importante era colocar para jogar os melhores jogadores que a gente tinha, nas melhores posições. Então, eu não queria que o Carlão disputasse posição com o Tandi e com o Giovani. Eu queria colocar o Carlão junto com eles, porque o Carlão dava muitas opções. E tudo aconteceu naquela seleção pela versatilidade do Carlão e do Marcelo Negrão. O Tandi era excepcional jogador, o Giovani excepcional jogador, mas eram jogadores mais dentro das suas posições. Só que esses dois eram extremamente versáteis. E o Paulão, um jogador mais específico, como central, na função, e o Maurício, para mim, um dos melhores levantadores do mundo. Então, aproveitar o que o Maurício conseguia dar de velocidade nesse time, de precisão, que ele fazia coisas assim impressionantes, né? E a coisa encaixou. Porque você contando que pensou, né, nas duas bolas de primeiro tempo, né, que era uma surpresa, que ninguém fazia aquilo, né? Só quem fazia, Lê, no mundo, a França fez em 85 no Mundial. 86, com Fabiani levantando. Olha só onde a gente vai, né? E coisas que a gente vê no passado, presente, que a gente vai buscar. E aquilo me marcou muito da França naquele período. Falei, poxa, é uma coisa interessante para a gente. Aquilo não fui eu que criei, entendeu? Aquilo eu tinha visto a França jogar daquela maneira. E aí achei que era bem adequado para aquela seleção pela característica dos jogadores que a gente tinha. E tinha uma outra característica que talvez não parecesse para muita gente, mas os caras brigavam muito dentro de quadra, né? Se cobravam muito, né? Muito. E, pô, isso pro técnico é muito bom, né? Muito. Eu lembro, Lê, tem uma história que é muito legal desse time. A gente jogou contra Cuba no Ibirapuera, 10 mil pessoas no ginásio, e há 8 anos o Brasil masculino não ganhava de Cuba. E acontece um fato no jogo contra Cuba que mudou a minha vida como treinador e a vida deles como atletas também. Que a gente conseguiu ganhar esse jogo, mas a história é longa, eu não vou ficar discorrendo aqui, mas a gente ganha esse jogo. E ganhamos, 2 dias depois a gente volta a ganhar de Cuba. E vamos jogar nos Estados Unidos.
E aí no jogo, o primeiro jogo contra os Estados Unidos, a gente perde ali. De 3-0, a gente chega a 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, nada funcionava, a gente não arrumou ginásio para treinar, enfim. Treinamos no dia seguinte, vamos jogar, tomamos um pau, não vi uma bola. Timmons, Stock levantando, um senhor time. Só que a gente treina no dia seguinte, o time já melhor de fuso horário, uma série de coisas, e o Marco Miranda era o assistente. Eu viro pro Marco, os meninos começando a colocar bola no teto do ginásio, mas de cada paulada, falei, Marcão, você tá vendo o que eu tô vendo? Ele falou, Zé, eu acho que... Bom, vamos pro jogo. 2-0 pra gente, terceiro set, 8-1 para os Estados Unidos, porque não era ponto corrido, né? Era vantagem. Era vantagem. Tempo, vem o time. Marcelo Negrão vira e diz assim, Zé, se for para passar o que esses caras estão passando, eu também passo. Alê do céu. O Tandy já, então vem passar no meu lugar. E começou palavrando aqui, palavrando de lá. Eu, quieto, não falei uma palavra. Aí o Giovanni já também, enfim. Eles voltam, a gente vira o set, nós ganhamos de 15-13, se não me engano, ou 15-12 ali. Então, naquele momento, eu não precisava dizer nada. Né? Tudo o que eu queria dizer, o Marcelo disse com 18 anos. E a gente vira o jogo, ganhamos dos Estados Unidos, ficamos fora da fase final de classificação da Liga Mundial daquele ano, a gente ficou em quinto. E vamos para a Olimpíada. Um mês depois, e a gente ganha a medalha de ouro. Caramba, O time brigava muito, era um time que tinha um brio, mas eram garotos apaixonados por aquilo que faziam, que amavam aquilo que faziam. Não eram famosos, não tinham, só queriam saber de jogar vôlei. Ô Zé, mas aí é uma geração que fez muito sucesso. O sucesso fez mal para a cabeça deles no decorrer, para 96, por exemplo? Eles eram jovens ali. Que eram Eu era um treinador com 38 anos, tinha recém parado de jogar, parei de jogar com 34, 4 anos depois eu estava como técnico da seleção, jovem, e aí fama, menos treinamento, menos envolvimento com a situação, né? Porque assim, a gente, da noite para o dia, a gente passou o time a ser número 1 do mundo. O mundo começou a copiar o Brasil, a forma do Brasil jogar. O que o Brasil faz de diferente? Nós tínhamos o preparador físico, o Julinho, que fez um trabalho maravilhoso. Os meninos ficaram super fortes, velozes, ágeis. Então, tudo deu certo. E aí, lógico, muita exposição, muita festa no sentido de eram chamados para todos os tipos de eventos, menos treinamento, menos preparação, menos resultado. E aí a gente foi quinto colocado em Atlanta. Mas também judiaram da gente um pouquinho, viu, Ale, em termos de logística. De logística de jogos, de uma série de coisas que a gente teve lá em Atlanta que não nos ajudou. Mas, enfim, não vou ficar aqui chorando o leite derramado, mas ali naquela geração de 93 a 96, 93 apareceu o Naubert, na seleção adulta, e em 97 o Giba. Então, além do Tandy, Giovanni, Janelson, aparecia o Naubert em 93, que jogou a Olimpíada de 96, e depois, 95 Giba. Então já apareciam mais 2 jogadores para ajudar na seleção adulta. Então foram aparecendo talentos. Gustavo Hendricks, em 95, 96 eu fui técnico dele no Banespa. Então as gerações foram aparecendo e foram melhorando cada vez mais o nível do vôlei masculino do Brasil. O Giba era o cara do 98, no Mundial 98, ele era o principal jogador. Você falou uma frase, né? Eu não vou ficar aqui chorando o leite derramado. Pra gente chegar no assunto que é o fatídico jogo contra a Rússia, que eu nunca escutei você chorando o leite derramado daquela partida, né? Eu queria... São 2 perguntas. 2004. O quanto doeu aquela partida no feminino? Por tudo que está acontecendo, por estar tão próximo, né, de uma conquista assim.
E quanto esse jogo foi importante no processo a vir na sequência. Ali, assim, 2 derrotas me marcaram muito. Todas as derrotas marcam, mas, assim, 2004, 2016 em casa foram derrotas muito sofridas. Mas, falando de 2004, a gente começou aquele ciclo em 2003. A gente pegou no meio do caminho, né? Fomos disputar a Copa do Mundo, a gente classificou na Copa do Mundo. Tem uma coisa da Copa do Mundo que eu preciso falar, que as pessoas falam de 2012, que os Estados Unidos, se não fosse os Estados Unidos ganhar da Turquia, a gente não classificaria. Tem uma coisa em 2003 que pouca gente sabe, pouca gente fala. A gente já estava classificado para a Olimpíada de 2004, mas a gente tinha um jogo para fazer contra a Itália. E a Itália poderia se classificar para a Olimpíada também, não precisava participar do pré-olímpico. Só que os Estados Unidos não estava classificado. Precisava da nossa vitória contra a Itália para os Estados Unidos entrar. A Daniela Scott vem e fala assim, vocês vão jogar sério, vocês vão jogar para ganhar? Eu falei, Dani, não se preocupa não. Apesar de nós não precisarmos dessa vitória, porque nós já estamos classificados, nós vamos ganhar, nós vamos jogar para ganhar e vocês vão se classificar. Então, não foi só os Estados Unidos em 2012 que ganhou da Turquia para nós nos classificarmos. Nós também fizemos a mesma coisa com os Estados Unidos em 2003. Não se esqueçam disso. Bom ficar registrado. Bom, em 2004, eu acho que a gente não merecia. A gente não mereceu ganhar. Porque muitas coisas extra, quadra, situações que aconteceram antes, eu acho que tudo é merecimento, Ale. Então, 24-19, nós tivemos 5 match points, depois cometemos alguns erros no lance seguinte, mas assim, no contexto geral, a gente viu que tinha muita coisa que faltava para nós ganharmos uma medalha de ouro, porque é um processo, né? É uma trajetória, você precisa construir isso ao longo do tempo, ao longo dos anos de treinamento, de grupo. Aquele grupo foi construído em um ano. Ele já vinha com o Marco Aurélio, ele vinha com o Bernardo, ele vinha de várias situações anteriores, mas ele não era um grupo, eu acho que pronto para ganhar aquela medalha. Ele não merecia ganhar aquela medalha. E eu vi isso depois. Depois do que nós fizemos, nós saímos do Brasil para treinarmos fora. O Claudinho foi para a Turquia, o Paulinho foi para a Espanha, eu fui para a Itália. E a gente foi aprender com os nossos adversários. Nós fomos conhecer os nossos adversários em loco, fazer um dossiê completo das jogadoras que podiam participar da Olimpíada de 2008, que nós jogamos contra muita gente, e treinamos muita gente que nós jogamos contra depois. E aí o que nós mais entendemos foi quebrar os paradigmas das nossas jogadoras. Como é que nós íamos fazer as nossas jogadoras, por exemplo, ficarem mais fortes? Porque o nosso parâmetro, por exemplo, físico, passou a ser a equipe de Cuba, que era a equipe mais forte do mundo. Então a gente passou a entender o que a gente tinha que fazer, por que a gente tinha perdido, e o que nós tínhamos que melhorar, o que nós tínhamos que evoluir, para onde a gente tinha que caminhar. E tinha umas jogadoras talentosas aparecendo depois, que inclusive, por exemplo, a Mari, uma jogadora que nós levamos para a Olimpíada com 19 anos. A Mari era um fenômeno, foi um fenômeno. Com 19 anos, ela foi uma das maiores pontuadoras na história da Olimpíada até hoje, que ela fez 37 pontos na semifinal olímpica contra a Rússia. De 2008? Não, de 2004. Naquele jogo, ele fez 37 pontos? Ela segurou o jogo a maior parte do tempo. Cometeu, mas foi uma jogadora super jovem, oposta, extraordinária, com um talento incrível. Depois, a Paula talvez pudesse ter ido e teve uma lesão de cruzado, que não pôde ir num jogo que ela, infelizmente, acabou se contundindo em Brasília. Ela estava no projeto do Bradesco na época, eu era o treinador, estava Jaqueline, Paula. A base do Bradesco naquele período era excepcional dessas jogadoras mais jovens,
né? E que a gente já vinha trabalhando com elas no clube e sabia que elas iam virar no futuro. Então, vale ressaltar isso. Quando a perda daquela medalha foi que norteou o caminho para as vitórias de 2008 e 2012. Então, foi triste, Ale, mas tudo tem o seu tempo certo, sabe? Eu acho que se nós ganhássemos ali, nós íamos mascarar uma situação que não era legal, sabe? A gente tinha que aprender, e aprendemos da pior maneira, sofrendo, mas a gente entendeu o que a gente tinha que fazer para se tornar ser campeão. E aquele negócio, né? A derrota ensina, né? E Muito, você tem que aprender, né? muito, Tirar o muito. proveito, e foi isso que vocês fizeram. E olhando, né, a sua trajetória, as suas conquistas, principalmente, né? A gente tipo, parece que tem uma receita para conquistar a medalha, mas ela é meio variável, né? Tipo, 92 era um time novo, tal, tinha dois caras mais experientes, o Mauri, aí 2008 era um time que vinha sofrendo com muita crítica, né? Das amarelonas e tal. 2012 começa o campeonato jogando muito mal e termina jogando extremamente bem. E 2016 é inverso. Joga muito bem e perde um jogo, que é o jogo do vai ou racha. Não tem uma lógica, né? Eu vou ler assim. Por isso que é um jogo emocionante, bonito, né? Você pega, por exemplo, 2012, eu temia a mesma coisa do masculino em 96, porque a gente ganhou, a gente quebrou aquele estigma do time de amarelonas, a gente mostrou para o mundo que o time feminino do Brasil era excepcional, a gente perdeu um set ali. A gente a Rússia, que ganhou a gente no Mundial 2006, 2010, a Rússia não fez 20 pontos em nenhum dos 3 sets, com Gamova, Sokolova, com todo mundo. Então, olha como é que é o jogo, como é que é a vida, né? E a gente recebe críticas. Tudo bem, mas eu acho que o brasileiro ele valoriza muito o estrangeiro, enfim, faz parte da nossa cultura, a gente tem que entender isso. Mas eu acho que o Brasil, ali em 2008, deu aula para o mundo. O único time, na realidade, que poderia bater de frente com a gente era a Itália. Rússia não, China não. E a China também tinha um bom time, tanto é que a gente foi para a semifinal com a China. 8 mil pessoas no ginásio, chineses, né? E o primeiro set, um sufoco danado, a Mari vira uma bola no momento extremamente jogadora que ficou marcada, mas se não fosse ela naquele momento, a gente não teria ganho o primeiro set e o jogo por 3-0 da China. Mas naquela Olimpíada ali, podia montar a seleção do campeonato para jogar com a gente, que não ia ganhar. O time estava tão fechado, jogando tanta bola, com tanta convicção de que a gente podia ganhar aquele título, que estava uma coisa assim, bonito de ver, sabe? Da forma como elas se comportaram, da forma das atitudes que elas tiveram. Elas queriam ganhar muito, nós queríamos ganhar muito, né? E mostrar para o mundo inteiro que nós tínhamos valor, porque a gente perde o Pan-Americano de 2007. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Só que a Jaque não joga. Aí, problemas. A gente está muito próximo da vitória. Bom, perdemos. Não, é aquela coisa. Mas aí fica aquele estigma, né? Pô, não ganha uma grande competição. E aí a gente ganha a Olimpíada assim, com de braçada, sem contestação. O jogo contra a Rússia de 2012, para mim, foi o mais espetacular que eu já assisti, por tudo que englobava. Ó, naquele jogo, tem lá a sequência de ataques da Sheila, né, no tie break. Tem você dando peixinho no final. Tem uma bola que no dia eu te perguntei, você falou que não fez, mas assim, ficou muito marcado, que pra mim você deu uma tirada na Sokolova do jogo, assim, numa comemorada, a bola veio pra cá, você ameaçou correr em volta, não foi nem intencional, mas assim, a Sokolova parou de jogar no momento. Ali assim, a Sokolova, ela tinha jogado comigo 2 anos no Fenerbahçe. Então, eu até brincava muito com ela, falei, pô, Luba, vocês ganharam 2 mundiais, pô. A Olimpíada falou, o nosso sonho é ganhar a Olimpíada. Você quer trocar suas medalhas olímpicas pelas de mundiais? Eu troco.
E ela falava isso. Ela falou assim: olha, a melhor geração que a Rússia já teve até hoje é essa que vai para 2012. Falei, pô, mas a gente precisa ganhar esse título. Eu sempre brincava muito com ela. E a gente acabou tendo uma amizade muito grande, uma das jogadoras mais craques ali que eu já vi, que eu já treinei. E aí eu tinha certeza do que ela ia fazer. Tanto é que na hora eu falo, Fê, saca no corpo dela, não saca para dentro. Eu tinha certeza que ela ia dar um. E a Fernanda teve uma precisão absurda de saque. Que ela sacou exatamente no corpo da Sokolova. A Lyuba dá tenta, ela dá uma saída, quando ela volta, pega a mão e sai para o meu lado esquerdo e eu vou correndo atrás da bola para receber a bola. Eu queria só receber ela, entendeu? Mas eu não lembro quem correu, não sei se foi algum Charova. Eu sei que teve uma jogadora que correu para tentar salvar a bola, mas estava longe. A bola estava Não ia perto da chegar, mesa. não ia chegar. Não ia chegar. Mas deu aquela pressão, deu aquela pressão. Deu. Mas assim, depois de passar o sufoco que a gente passou, a Fernanda executa 2 saques assim excepcionais, bem no corpo dela. Ela se atrapalha um pouco e a gente consegue fechar um jogo, porque eles tinham tido a bola para fechar com algum Charova. E atrás ali a gente estava todo trocado, porque a bola passou com tanta velocidade para o time da Rússia contra-atacar que não deu tempo de se posicionar. Então fica, olha só, Fabizinha, que tinha que estar na posição 5, estava na 1. Jaqueline, que tinha que estar na 6, está na 5. Aí também não foi um erro tão ruim, né? Não, deu tudo certo, porque assim, estava passando naquele momento. Na 6? A Sheila. Mas assim, o que que acontece? Era a posição 5. Então, a Pegaray estava passando do lado da Jaqueline. O passe não sai tão bem, eu acho que a Fê que passou, e a gente tem que passar a bola de graça rápido para lá, para consertar só a bola. E aí a Jaque não conseguiu voltar para 6, ela fica na 5. A Fabi estava passando na 1, Fabizinha, e a Sheila estava indo pelo fundo, então não era posição 4. Posição 4. A Sheila ia pelo fundo meio e a Fabiana na China. Aí o que que acontece? Não dá tempo de trocar. A Sheila estava se posicionando para atacar pelo fundo, Fabizinha passando na 1, não deu tempo de trocar, fica assim. A gente passa a bola para lá, de graça, praticamente. Aí vem o contra-ataque, a Goncharova dá uma paulada na posição 5, a Jaque defende, a bola estoura um pouco para a posição 2, mais para fora da rede, a Dani toca, levanta para a Sheila no fundo, a Sheila bate, a bola pega na Gamova lá na posição 6, assim, incrível. Não, a pergunta é, foi o jogo mais espetacular que você teve no banco? Porque, não tem como não ser. Foi, tanto é que depois a hora que você eu fui lá para entrevista com você, falei, eu só queria dar um abraço. Eu falei, posso te dar um abraço? Eu queria abraçar alguém depois daquele resultado. Mas porque eu perguntei, eu pergunto assim para você, vamos falar do próximo jogo? E você falou assim, não, falar do próximo jogo. Porque ela sempre pergunta, e o próximo adversário? Eu falei, eu não tenho a menor condição de falar sobre o próximo adversário, a gente tem que curtir isso aqui hoje. Eu até te pedi desculpa, falei, hoje a gente só vai falar desse jogo. Cara, aquele jogo foi fantástico. Vou ter que tocar num assunto que é chato. Não é chato para você, mas é chato para todos os técnicos. Porque geralmente quem tá no banco, né, pensa assim, o técnico não gosta de mim, eu não jogo, tal. Mas às vezes esquece que aquele cara que tá ali tá querendo ganhar e tá tentando fazer o melhor possível, tal. Claro. Por exemplo, você falou da Mari, né, que foi espetacular, que ela tal. Eu queria chegar no assunto dos cortes, né, porque uma hora você vai ter que decidir, só vão aquelas. É o pior momento. O quão duro é, né, e se isso fica te martelando na cabeça por muito tempo ainda, assim. Acho que fica o resto da vida, né, Ale? Você não tem como não sentir. Eu sou um que fico assim 2 semanas antes, 3 semanas antes do corte, eu já fico mal, porque eu sei que a gente vai se separar, a gente vai ter uma cisão e que essa jogadora nunca vai entender o porquê que ela foi cortada, porque ela se vê dentro, né, das 12, dentro das 13 agora.
E para a gente é um momento muito complicado de fazer, porque é a separação do time, a separação da comissão técnica, mas tem que ser feito. E aí tem a cobrança da lista por parte da Confederação e do Comitê Olímpico, que te dá um prazo para poder dar essa lista. E eu fico protelando, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Se vai ter contusão, se vai ter problema de disciplina, de qualquer coisa pode acontecer. Você não sabe. Em casa, né? Então, como antigamente você não podia trocar atleta, o Comitê Olímpico Internacional não te dava essa possibilidade, era muito complicado. E eles pediam a lista com muita antecedência para se livrar do problema. O problema passa a ser seu, né? E aí você tem que dar uma lista um mês antes da competição. Como? É impossível, né? Tudo pode mudar em um mês. Você sabe que o problema é fase. Você pode estar vivendo agora um bom momento, daqui a um mês você pode não estar jogando a mesma coisa, né? Várias coisas podem ocorrer nessa trajetória, nesse caminho. E aí fica ruim, eu sofro muito, e principalmente porque nenhuma jogadora entende. As famílias não entendem, e aí você tem inimigos. Mas eu sempre digo assim, olha, eu até que encontrei a Mari na homenagem que fizeram pra gente. As minhas filhas têm, até hoje, ciúmes da Mari. A Mari sempre foi para mim minha filha. Eu conheci a Mari com 16 anos. Ela tinha 16 anos. A trajetória dela, tudo. Eu vivi com a Mari, eu era um pai também para ela. Eu participei da vida dela, conheci a vida dela. Eu sempre tive muito próximo dela. E foi um dos cortes mais difíceis, mais duro da minha vida. Naquele momento tinha que ser feito. Naquele momento. Mas foi muito triste. E sinto até hoje de ter feito aquele corte, mas tinha que ter acontecido. E nessa conversa tinha ainda um rancor dela? Não, nos abraçamos, eu falei assim, olha, você pode estar com raiva de mim até hoje, mas eu quero dizer que eu te amo muito. É verdade, não é, infelizmente assim, naquele momento, você tem que fazer. Como cortar Camila foi difícil, como cortar Carol Gataz foi difícil, Jussiele foi difícil, Fabiola foi difícil, todas foram difíceis. Monique, Michele, olha, eu não quero falar nomes aqui para não me estender, mas todas foram difíceis. Que a gente sempre fica pensando, poxa, são atletas que estão fazendo força, estão suando, é o sonho da vida delas, como eu tive meus sonhos, Claro, ali. né? Como eu realizei, mas também fui cortado. Eu fui uma vez para os Jogos Olímpicos, não fui depois. E a vida da gente é assim, infelizmente. Cortar uma filha deve ser Não, terrível, né? terrível, terrível. E Terrível. foi. Cortar a Mari foi muito complicado. Ô Zé, 2020, né? O que foi em 2021, por conta da pandemia, né? Medalha de prata. Não sei, naquela Olimpíada eu via os Estados Unidos muito na frente do Brasil, jogando, né? E ia ser muito difícil de vencer, mas era muito possível. Já agora, em Paris, eu me iludi muito. Eu achei que, a gente ia pedalar, todo mundo ia ganhar, porque tava jogando muito bem e vinha jogando muito bem. Acho que toda na preparação do ano, perdemos só 2, né? Perdemos nas confederações, na VNL, né? E depois o jogo contra os Estados Unidos. Você também estava iludido? Não, quando se fala de vôlei ali, eu jamais me iludo. Sempre pé no chão. Não, eu acho que sempre pode mudar. Então, quando se fala muito medalha de ouro, já fui criticado por isso. Ah, ele pensa. Não, eu não penso diferente. Eu sei que é assim. Eu acho que tudo, como tudo na vida, para mim sempre foi merecimento. Eu sempre tive os pés no chão. Eu nunca viajei. Eu sempre fico com aquele sentimento da possibilidade de ganhar o ouro. Sempre. Mas eu deixo sempre na mão dele. Eu acho que o Papai do Céu, Deus é que sabe dos nossos destinos. Então, se ele achar que a gente merece, tudo bem. Gostaria muito, quero muito, vou lutar muito
para que isso aconteça, mas não gosto de falar muito. É a mesma coisa quando você fala muito e enaltece coisas que você tem na vida. Olha essa coisa, eu ganhei isso, ganhei aquilo. Pode esquecer, porque você, olha, projeta alguma coisa que vai acontecer, que está sendo muito bom na tua vida. Você começa a contar para as outras pessoas, não dá certo. Então eu prefiro ficar quietinho. Como eu sou supersticioso, eu não gosto de falar em medalha de ouro, eu falar em trabalho, em dedicação, na possibilidade de lutar contra as melhores seleções do mundo. Não é que eu não acredite, não é isso. As pessoas precisam parar de entender dessa forma. Eu acredito muito no meu time, sempre. Que a gente está ali no dia a dia, sabe o que elas treinam, o que elas ralam, o que elas se dedicam, a forma como elas estão pensando. Eu só não preciso falar para o mundo isso. Porque cada vez que eu falo, eu também atiço o adversário. Então fica quieto, faz o teu trabalho. Como o técnico da Turquia atiçou o Brasil, né? Falando aquilo lá. Eu só dando um exemplo. Sei, Assim, pois é, não tem que falar, fica quieto no seu canto, trabalhe quieto, trabalhe calado. Eu acho que você tem que fazer a tua parte, para que a outra parte, o universo conspire a seu favor. Então, eu só penso dessa maneira, não é que eu não pense. O tempo inteiro eu quero ser campeão, eu quero vencer, eu quero colocar o Brasil no primeiro lugar mais alto do pódio, sempre. Só que você tem os adversários que também querem a mesma coisa. Então, a Itália, por exemplo, ganhou a Olimpíada agora. Só que essas meninas estão na batalha ali há 10, 12 anos já. Que eu conheço a Orro ainda, quando Bonita era o treinador da Itália, Paolo Egonu, Danese, a Sila é um pouquinho mais jovem. Então a gente sabe disso, não é? É um processo, é uma trajetória. Existem gerações. O Brasil está muito próximo de chegar num grande título. Eu sinto que essas meninas estão querendo muito, estão trabalhando muito para isso, que é uma questão de tempo, né? Agora, a gente não pode. Perdemos para os Estados Unidos, perdemos para os Estados Unidos, mais uma vez para os Estados Unidos, perdemos. E os Estados Unidos, o que ele poderia montar 4, 5 grandes times. Os Estados Unidos, com os times que tem, tinha que ganhar tudo na realidade. Entendeu? A produção de atleta absurda, né? É absurda, são 360 universidades. A peneira dos Estados Unidos é uma loucura. Agora a gente tem que tirar dinheiro do bolso para ajudar a formar jogador. Nós, na realidade, eu sempre falo, as jogadoras, tudo. No Brasil, fazer esporte é um ato de heroísmo. Não é brincadeira, Lê. Não estou falando só de vôlei, das outras modalidades, das outras. Esses meninos e essas meninas vêm do que elas têm de apoio para fazer o esporte. Não é todo mundo que tem acesso ao esporte no Brasil. E a gente perde talentos e talentos. Aí, agora, nos Estados Unidos, tudo conspira, né? As escolas, as universidades, os implantos que eles têm de esporte, é uma loucura aquilo ali. Agora, a gente luta contra tudo isso, né? A gente vê as outras, a Itália, a gente fala de categoria de base, por exemplo, que a gente não tem vindo muito bem nesses últimos anos. A gente diminuiu o tempo de treinamento e, além disso, que agora a gente está mudando, as outras seleções que não davam tanta importância para as categorias de base passaram a dar. Então, a Itália criou o Clube Itália, a Sérvia passou a investir mais na base, todos os outros, todos passaram a investir na base. O Brasil sempre investiu. Paulo Márcio era administrador da Confederação, o NUSMA, depois veio o Ari, enfim. A gente sempre, o seu Elcio trabalhou muito na base, a gente tem que agradecer muito a ele. Então, muita gente fez muitos bons trabalhos no Brasil nas categorias de base, né? Priorizando, valorizando, só que os outros também estão fazendo isso. Então, agora a gente está retomando, vamos ver se a gente consegue bons resultados. Aparecimento de boas jogadoras na base, gerações importantes. Pô, tocou tantos assuntos aí que eu não sei nem por onde começa. Eu vou pegar nesse gancho. Não, mas é ótimo, assim, porque eu vou pegar no gancho aí da formação, né? Que eu ia tocar nesse assunto mais pra frente. Porque
Qual que é o diferencial dos Estados Unidos? É a cultura universitária deles, né? E esportiva colada. Mas a formação também na escola, né, Ale? Sim, é exatamente onde Exato. Começa ali. Porque você contou que começou na escola. Eu comecei Todos na nós. escola. Né? Todos nós começamos na escola. Se você pega os melhores jogadores de basquete que o Brasil já teve, de handebol que o Brasil já teve, de futsal que o Brasil já teve, enfim, todos nós começamos na escola, de todas as modalidades. E aí se parou a obrigatoriedade da escola, da educação física. Aqueles campeonatos colegiais que a gente participava, representando a sua escola, representando depois no GEBS, o seu estado. Aquilo era romântico, era legal de você participar. Muita coisa se perdeu pelo caminho, entendeu? Enquanto os Estados Unidos manteve tudo aquilo. Então, as outras, o Japão sempre fez um senhor trabalho na base, a China sempre fez, Tailândia sempre fez. Então, se a gente pegar o histórico dessas seleções, sempre tiveram bons trabalhos. E aí a Itália também começou a priorizar a base, a Sérvia começou, a Turquia começou, e você vê uma coisa, ideias de um brasileiro. Marco Aurélio Mota foi um brasileiro que foi para a Itália e idealizou o Clube Itália. Foi para a Turquia, começou a trabalhar na base de uma forma mais importante. Então, não tem segredo. Não tem para fazer isso. Tem que investir na base. Tem que investir na base, que é extremamente importante. O que eu quero chegar, assim, ó, você falou da China, por exemplo. A China tem para chegar na universidade lá é extremamente difícil. Tanto que as famílias têm um filho tal, e daí eles colocam no esporte. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Tem um dado que o Lucas Negrin, que era nosso parceiro... Só que são sete... Quantos são? Não, são... A China tem o quê? 2 bi? Deve ser 2 bi de habitantes. Né? O funil é enorme, né? Loucura. E nos Estados Unidos, o nosso colega aqui, o Lucas Negrin, que foi nosso parceiro aqui, ele falou que acho que 37%, nem isso, da população chega à universidade, porque é muito cara. Então a forma da família enxergar que aquele filho pode chegar na universidade é através do esporte. Por isso que é muito difundido. E para as meninas que gostam muito do feminino, acabam chegando na faculdade. A minha pergunta para você, assim, na verdade não é uma pergunta, mas eu quero debater o assunto, assim, por que a gente não copia o método americano? Tudo bem que tem características culturais dos Estados Unidos, mas aqui, gente, assim, não entra na minha cabeça. Por exemplo, assim, ó, por que um clube como, sei lá, o Pinheiros ou o Paulistano não consegue fazer uma parceria com um colégio particular mesmo, né? Em que você consiga dar lá 10 bolsas de estudos para um time de futsal. Não tô falando nem time de vôlei, 12. Boa. Eu acho que é possível. Não, né? A gente tem ali isso. No vôlei a gente tem. Mas não tem em todo lugar. A gente tem parceria com o Colégio Amorim e o Colégio Campos Sales. Jogadores que são de fora e agora vão também algumas para as escolas municipais aqui em Barueri. A gente tem, e isso ajuda muito. Mas antes, essas meninas participavam muito mais da escola. A educação física na escola é muito valorizada, o que não é hoje. Eu sei que português, a física, química, todas as matérias são importantes. Mas também a educação física é uma ferramenta importante de inclusão, de sociabilização, de uma série de coisas. E que você descobre talentos ali. E hoje a coisa está meio defasada. Eu acho que a vida mudou ali. E hoje as pessoas estão freneticamente correndo para sobreviver, para lutar. Hoje, por exemplo, eu não consigo sobreviver como clube sem as leis de incentivo fiscal. Uhum. É impossível. Ela não deixa com que eu pague as atletas, mas eu pago toda a comissão técnica da base do adulto com as leis de incentivo. Se eu tivesse que também pagar isso, porque eu pagava o salário das jogadoras até novembro, dezembro passado, agora que a gente está com as parcerias nos ajudando. Mas você imagina isso acontecendo no Brasil inteiro. Nós temos um dos maiores celeiros do mundo, que é o Nordeste e Norte do Brasil. Mas, infelizmente, geograficamente, a gente perde quantos talentos lá em cima e quantos a gente teve no passado.
Seleção de Pernambuco foi uma das melhores seleções femininas e masculinas que já apareceu. Alagoas, a mesma coisa. O Pará, que estava fazendo um grande trabalho. Amazonas, fazendo um grande Só trabalho. lembrar, o Carlão do Acre, Exato. a Dani Lins e a De Jaque Pernambuco, são de lá. Marcelo Negrão de De Pernambuco. Pernambuco. Já grandes treinadores, Josenildo, Ednilton, Exato. Murilo Amazonas, tanta gente boa. Fuzil em Fortaleza, tanta gente que a gente teve. O Breno no Rio Grande do Norte. Por exemplo, acabou, eu não sei se... A Vina veio do Rio Grande do Norte. Acabou a Olimpíada agora de Paris e tal, e várias crianças que nunca tinham, porque hoje aparecem mais canais, né? Por causa do celular, a Olimpíada chega na mão de algumas pessoas que não tinham tanto acesso, não sabia tal. Parecia um menino treinando lá no Nordeste e tal, pulando gol de futebol na terra e tal. A minha questão, assim, ó, tipo, isso é o tipo de coisa que não. Talvez em uma cidade que tenha 10 mil habitantes, 5 mil habitantes lá no Nordeste, não tem condição. Mas uma cidade, um centro que tenha 100 mil habitantes, pode ter um centro olímpico ali. Um pequeno, assim, fomentado pelo governo, para dar oportunidade para essa população, sabe? Aí você está fomentando. Tudo bem, esse menino não vai ser um jogador de vôlei, mas pode ser um lutador de luta greco-romana, sei lá. Porque a gente, o grande sonho do brasileiro no esporte é que seja uma potência olímpica. E se não tiver ligado esporte, educação no colégio, desde o começo da educação física, no centro olímpico e na universidade, a gente não vai ser. Concordo com você. Eu acho que esse é o modelo. Esse é o modelo que a gente, infelizmente, não consegue. Eu acho que a gente tem muitas prioridades hoje no Brasil. Muitas. A saúde, a segurança, um monte de coisa. Mas eu acho que o esporte deveria ser prioridade. O esporte é o fato de você tirar essa criança da rua, do celular, de dar a possibilidade dela praticar algum tipo de modalidade, de ela entender o que é ganhar, do que é perder, dela ter essas oportunidades na vida, de experiências importantes, para poder entender o que ela vai querer realmente fazer no futuro da vida dela, da carreira dela. E eu acho que a gente sempre coloca o esporte como penúltimo, como último. Eu acho que tudo isso, todas as coisas são importantes, né? Mas eu acho que o esporte também deveria ser olhado no Brasil de outra forma. Enquanto não for olhado, a gente não vai ser uma potência olímpica. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que fazer a nossa parte. Fomentar, ajudar, incrementar, motivar. Mas se o nosso país não tiver uma mentalidade para esporte e que entender que o esporte é uma grande ferramenta para que esse povo tenha mais educação, para que esse povo entenda que a bandeira, que a camisa, que ser brasileiro, muita gente fala de ser brasileiro, mas da força do Brasil, do que é o Brasil para o mundo, a gente não vai chegar nunca a ser uma potência olímpica, porque a gente não valoriza o esporte dentro do nosso país como a gente deveria valorizar. Exatamente, infelizmente. Exatamente, é o que eu penso. Não vou nem acrescentar, que acho que você já falou tudo. Eu queria tocar no assunto do superstição, que eu achei engraçado, assim, e eu tenho uma cena contigo que me marca, eu sempre conto aqui. Eu falo, o Zé é supersticioso, algum entrevistado fala assim. A gente estava em Ningbo, lembra de Ningbo? Na China. Eu não lembro quem que era o jogo, talvez Coreia, não lembro qual era o jogo. E eu tava fazendo. A gente não fazia. Eu lá não participava da transmissão. Fazia as gravações, fazia a matéria do dia e tal. E eu assistindo o jogo, um calor desgramado lá, fazia, sei lá, uns 90 graus, era um negócio absurdo o calor que fazia lá. E eu de camiseta e tal. Eu tava 2-0 pro Brasil. Falei, já vou me preparar para fazer a reportagem. Coloquei a camisa da Globo, que era a camisa lilás, bordô. Coloquei a camisa. Perdeu o set, 2-1, 2-2. Falei, acho que vai demorar. Pendurei de novo, 3-2 pro Brasil. Fui pra Zona Mista entrevistar o Zé. Falei assim, e aí, Zé, como é que foi o jogo? Ele, por que você colocou a camisa? São duas coisas incríveis, assim. Primeiro, o prestar atenção em tudo que tá acontecendo em volta. E segundo, essa pressão absurda, assim. É absurda. Eu acho assim. Mas é uma coisa que eu não prejudico ninguém, entendeu? É coisa minha. Assim como o Bebeto tinha as dele, eu tenho as minhas, mas não é uma coisa, muda para mim, sei lá.
mas eu não envolvo outras pessoas nessa situação. Então eu tenho as coisas assim de camisa, de calça, para mim. Se ganha, eu vou com a mesma camisa, com a mesma calça. Aí a Cueca troca, cueca né? eu lavo. Não, mas A mesma é lá, mas mas claro. Porque credencial, a credencial você bota de um gel. credencial, sempre do mesmo, mas se perde, eu já mudo tudo. Faz parte, entendeu? Da minha vida, mas. E aí já recebi críticas por causa disso. São coisas minhas, eu não estou prejudicando a vida de ninguém ou querendo que façam a mesma coisa que eu faço. Minha, eu não gosto de passar embaixo de escada, não tenho problema com gato preto, ao contrário. Entendeu? Coisas pequenas, não gosto do número 4, mas a Paula usava o 4, foi campeã, ótimo. A Sheila usava 13, o Zagallo era apaixonado pela 13. Qual é o problema? Não vejo problema nenhum. Eu não usaria. Então, elas Quer usam, usar tudo dá bem. certo, pode usar. Não tem problema nenhum. Segue o baile. Eu não atrapalho ninguém. O Dileu, o técnico, Sei, Horácio, o Horácio Dileu, que grande treinador, grande amigo. ele também é supersticioso. Só que É? você pergunta pra ele, sabe o que ele fala? Não, não, são rotinas. Rotina. Eu vou adotar. Acho que pronto, só você já me deu rotina. uma rotina. São Eu sou rotinas. rotina. Eu agora, por exemplo, para Paris, eu levei 7 ervas. E foi uma engenharia para levar. Né? Porque você não pode entrar com planta em outro país. É mesmo que você fez. Mas levei. Só porque eu. Não ensina, não ensina. Mas é Aquele, coisa. aquele programa do aeroporto tá assistindo aqui, como é que é? Área restrita. Ó, a família chegou e nem vi ali, ó. Tudo bem. Mas é isso, Aí deixei lá do meu lado, regava todo dia, pronto. Não tem problema, não crio problema para os outros, entendeu? Mas você acha que foi sorte? Tudo que você conquistou? Ali foi muito trabalho, foi muita dedicação e outra coisa, muita gente boa do meu lado. Olha, esses profissionais que trabalham na comissão técnica, eu não vou citar nomes porque posso esquecer de alguém, mas foi assim no masculino, é assim no feminino. Os caras são muito bons, muito bons. Eu não faria nada disso sozinho, não, nada. Assim como os elencos que a gente trabalhou, as jogadoras que estão lá no dia a dia ralando, tudo é parte de um contexto, de um processo de muita dedicação, de muito amor pelo que faz, de muita paixão. Sabe? Então, quando você trabalha com paixão, quando você se dedica, você tem um comprometimento importante com aquilo que você faz, principalmente com 220 milhões de pessoas. Quando você não precisa ser mandado, você sabe das suas responsabilidades, você sabe o quanto aquilo é importante, você sabe o significado para as pessoas. Eu, quando passo e alguma pessoa me reconhece, por exemplo, no aeroporto, diz assim, pô, obrigado por você tem feito pelo esporte, aquilo, para mim, é o que eu sempre sonhei, de gratidão, assim como das jogadoras, né? Como eu sempre fui grato às pessoas que me ajudaram. Eu acho que gratidão é a coisa que mais linda do mundo. Quando as pessoas dizem, pô, me ajudou. Dura quando me atrapalhou, me prejudicou. A gente não quer prejudicar ninguém. O que eu sempre falo é o seguinte: as cartas estão aí, as coisas estão na mesa. Se o scout der que você está fazendo 2 pontos, 1 ponto a mais que a outra, que o seu saque está melhor, que o seu passe está melhor num percentual que seja pequeno, que o time se sente bem com você, que você. Eu vou te contar um caso que foi importante, por exemplo, na Olimpíada de 92. Olha só, a gente trabalhava com a Regina Brandão, Psicóloga. a psicóloga, e ela fez, dentro do questionamento dela, algumas perguntas que foram super importantes para a gente, simples, mas que foram objetivas. Perguntou para os jogadores quais são os 2 jogadores que você deve ir para a Olimpíada, que eu acho que devam ir para a Olimpíada. E, logicamente, todo mundo se colocou. Eu Eram e mais 18, eu e mais 11. Né? Ah, eu mesmo. Eu e mais 11. Ele e mais 11. E aí, quais são os 6 jogadores que você acha que devam ser os titulares da seleção? Tá. Aí começa o funil, aí você já começa a ver o que a própria equipe sente e pensa, né?
E a terceira pergunta, simples, mas muito objetiva e importante. No momento de crise, quais são os jogadores que você gostaria de ter do teu lado dentro da quadra? Um dos nomes, por exemplo, não era titular, mas todo mundo queria que ele tivesse no momento de dificuldade. Quem é? Jorge Edson. E o que você faz? Hoje. E o que você faz como treinador? Acata, né? Você tem que aproveitar essa informação, Aham. porque você não vai jogar. Quem vai jogar é o time. Então, se o time, no momento de crise, acha que o Jorge tem que estar dentro, que o Jorge, no momento de crise, esteja dentro. É simples. Não é complicado. Muitas vezes não é o que a gente quer, o que a gente. É o que o grupo fala, é o que o grupo diz, o sentimento, o fato do dia a dia, que muita gente fala sem estar ali no dia a dia, muita gente critica sem estar ali no dia a dia, mas a gente sente o grupo, ouve o grupo, porque eu acho que tem que ouvir as vozes ali, no seu trabalho, pô, como é que eu tô, como é que eu tô fazendo, tal. Estamos caminhando para a direção certa, o que que a gente precisa melhorar, o que que a gente precisa evoluir. Eu acho que ser treinador é isso. Você tem que pensar em tudo, tentar pensar em quase tudo, mas principalmente ouvir o seu time, sabe? Ouvir as pessoas e acreditar naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo produzido. Ah, muito legal. Nossa, são tantos assuntos, né? Vai ter segundo turno na entrevista dele, Fê? A Hã? gente faz. Vai ter segundo turno. Pô, eu queria tanto falar de tanta coisa, Zé. Puxa vida, eu queria tocar num assunto aqui, queria falar de coisas marcantes, assim, para mim que você tenha feito, assim. Teve uma reportagem no Jornal Nacional, feita pelo meu colega Guilherme Roseguini, eu acho que foi o Gui que fez, sobre a Thaísa. Foi antes da Olimpíada, né? Foi. Que você não sabia que ela ia jogar, tal, né? Mas você fez de tudo e deu toda a estrutura para ela poder jogar. E ela Foi. voltou a jogar. Você tinha algum feeling, alguma coisa? Ou Não, era alguma coisa assim, cara, eu tenho que não, fazer isso? não tinha filho nenhum. A única coisa ali é que eu não. É assim, a gente nunca. Não existe a palavra para mim desistir, sabe? Eu não desisto, até o último momento eu vou tentar, seja o que for. E aí, da Thaísa, um caso que eu quase tirei ela da mesa de operação lá na Turquia. Eu conheci as pessoas, onde ela ia operar e tal, e falei com uma pessoa lá na Turquia, falei, seria bom que ela viesse operar aqui no Brasil e tal, seria melhor. O time queria que ela operasse lá. Bom, enfim, para encurtar, ela veio para o Brasil, operou, a operação foi super bem sucedida. E aí a recuperação, que era mais complicada. Eu falei, pô, ela tem chance de voltar. A gente tem que acreditar que ela tem chance de voltar. O menisco dela tinha explodido o externo, né? Isso é uma contusão muito grave e muito difícil. Depende demais dela ter tido fé, dela ter tido força, dela ter tido o que ela teve, essa convicção de voltar. E aí a gente só ajudou, né? O Fernandinho, como fisioterapeuta, que é excepcional, cuidou dia a dia dela, o Daniel Kahn, os médicos, Júlio Nadelli ajudou, enfim, todo mundo. Eu só esqueci o nome do outro médico que operou, porque eu não convivo diariamente com ele ou diretamente com ele, peço perdão. Mas acho que assim, dependeu muito dela e ela conseguiu essa recuperação e graças a Deus está jogando aí e muito bem. Mas não é sobre isso, assim, é de estar presente, eu acho. Né, Assim, a questão de ir lá assim, vai lá, ó, tô lá, tô não, aqui jogando bola. quer dizer Porque, para todo lado dela. porque isso, cara, É, querendo ou não, com todo respeito, e eu acho que você não pensa isso, mas você é o Zé Roberto. Você é o cara que todo mundo viu ganhar 3 medalhas. Você é o técnico da seleção. Você é o cara que muitos colegas meus, né, de imprensa, falam assim, hum, como eu queria escrever um livro sobre você. Então, assim, as pessoas te olham de outra forma. E você tá lá jogando bola, tal, né? Tá ali. É diferente. É um combustível absurdamente diferente para quem tá passando pelo processo. olha, mas assim, a gente não pode esquecer da nossa essência, sabe? Da onde a gente veio, como a gente começou, os sacrifícios que foram feitos. Então a gente trabalha com sonhos.
A gente trabalha, a gente vive com essa, essa situação entre o sucesso e o fracasso, entre esse trabalho, essa pressão louca. E o que que a gente precisa fazer? É tentar ajudar, é tentar encaminhar, é tentar conduzir essas atletas da melhor maneira possível. Eu não posso esquecer nunca de dizer isso, olha, eu sou um professor de alma. Eu fiz educação física porque eu queria ser técnico de vôlei. Eu fiz educação física porque eu queria trabalhar com pessoas, eu queria ensinar. Então, esse fato de eu estar próximo, isso é a minha essência. Eu gosto de fazer isso e não me sinto cansado, não me sinto absolutamente, sabe, isso para mim não é um problema, é a solução da minha vida. Então, eu me prontifiquei como um médico quando faz o juramento de, de salvar vidas, de fazer o melhor o tempo inteiro. Eu acho que o meu juramento, a minha, é esse. Eu me propus a fazer isso na vida. Então, eu vou morrer assim. Eu, 50 anos dentro de uma quadra de vôlei. E continuo fazendo, tentando fazer da melhor maneira possível, tentando me reciclar, tentando ir para fora, tentando trabalhar com todos os tipos de jogadora, aprendendo a cada dia e sempre tentando evoluir. Lógico, erros eu cometi vários, muitos. Agora, sempre no intuito de tentando acertar, de tentando fazer o melhor. Muitas vezes você é cabeça dura, várias coisas. Não, eu sou humano, eu sou como qualquer outro. Por isso que essas pessoas que estão do meu lado, eu sempre peço ajuda, eu sempre peço atenção. Eu não aprendo só com o mundo do esporte, eu aprendo com o mundo corporativo, eu aprendo com as pessoas, porque as pessoas é que fazem a diferença das nossas vidas, entendeu? Então, o se doar, o se dar tá ali um pouco, jogando bola para ela tentar recuperar, de estar incentivando, de brigando, você vai conseguir, vamos embora, é importante. Dali, tudo isso que você falou, não importa ser o técnico da seleção, naquele momento eu sou ser humano que está ali do lado dela e estou tentando, é mais um que está tentando ajudar. Você falou em erros, você se arrepende de alguma coisa, assim, que você tenha... Não, não me São arrependo de erros, nada. os erros tentando fazer Eu certo, né? tentando fazer certo, mas Ô Zé, tem uma pessoa que me contou um negócio de você sobre o pós-olímpico. É a irmã de uma menina que tá aqui do lado. Aqui. Não vou falar quem é a pessoa que contou, tá? aham. E nessa última Olimpíada, você ligava para casa e falava assim: Nossa, é a última vez que eu tô entrando aqui na Vila Olímpica. Ah, é o último jogo, tal. Porque assim, o processo de continuar na seleção passava, né, por Alcione e família, né? Era uma decisão tinha que ser Também, conjunta, né? também. Imagino. Mas assim, o que dava a impressão ela contando, foi assim, acho que você já tinha a sua decisão, que você queria continuar. E aquilo só precisava de um aval. Assim, falou assim, pô, confirma aí que eu vou continuar. Mas o que dá o aval, eu acho que muitas vezes ali é um pouco do resultado, sabe? É você enxergar na frente o que pode acontecer. Lógico que elas foram importantes na decisão, só que hoje, infelizmente, a gente tem uma pressão absurda, em tudo aquilo que a gente faz, e principalmente no vôlei. O vôlei passou a ser visto por muita gente, comentado por muita gente, e tem muita gente cruel. Eu sinto, assim, não diria pena, porque eu acho que essa palavra é muito forte, mas quando as meninas começam a ler determinados comentários, determinadas maldades que escrevem, entendeu? Porque é incrível como muitas vezes a gente não vale absolutamente nada. Como desvalorizam, seja o técnico, seja jogadoras, menosprezam e enaltecem os estrangeiros, né? Eu vejo falando das estrangeiras assim, enaltecendo de uma maneira incrível e muitas vezes denegrindo as jogadoras brasileiras. Isso é muito feio, isso é muito ruim. Ao contrário, o que essas meninas tentam, tem problemas, perdem, erram a última bola. Muitas delas lá fora também erraram a última bola. Eu sempre digo, Marcelo Negrão, uma vez que errou num campeonato, disse: Sabe por que a última bola foi para você? Porque todo mundo confia em você, ela foi para quem decide, Marcelo. Não sei se ele vai lembrar disso. Eu falei para
num dos campeonatos que aconteceu. Mas faz parte. Quantas bolas o Michael Jordan errou Sim. antes de decidir? Quantas bolas o Federer errou? Aquele torneio que ele perdeu do Wimbledon, que era só mais uma bola que ele derrubaria lá, que ele colocaria, não lembro se foi contra o Djoko, o jogo. Isso faz parte ali. Então, mas as pessoas não perdoam isso. E cada vez elas ficam mais em cima dessa situação, porque isso, porque aquilo, porque joga. Lógico, a gente sabe que tem jogadoras que são mais decisivas do que outras, que jogam até 20, outras jogam. Mas isso é comum na nossa vida, de decisões. Tem pessoas que aquilo faz parte do DNA dele, que depois do 20 ela vai decidir, ela vai jogar, seja no erro, seja acertando para o time. Mas a gente tem que enaltecer essas meninas, a gente tem que quando você fala assim, pô, essas meninas foram campeãs olímpicas. Sabe o que que é ser campeão olímpico? Ser uma campeã olímpica e subir no lugar mais alto do pódio quando você joga contra o mundo, que todo mundo quer ganhar, todo mundo quer estar ali no seu lugar. E hoje, por exemplo, o Brasil é vice-campeão, é, é segundo do ranking. Parece que nós somos o último. O Brasil é o segundo ali, atrás da Itália. Então, certas coisas, isso me deixa muito triste. Essas críticas que não são construtivas, sabe? Essas críticas para denegrir, para diminuir, e que eu acho que tinham que enaltecer muito essas meninas, assim, o que elas fazem, o que elas são respeitadas lá fora, são enaltecidas. Os times querem, os times estão brigando por essas jogadoras brasileiras, que são muito importantes. Então, eu vejo que nós temos uma geração talentosa, que está perto, que quer ganhar, que quer evoluir, que quer ganhar uma Olimpíada, que quer ganhar um campeonato mundial ali. E eu sinto muito isso, e por isso eu digo, pô, mais um pouco. Dá, porque eu também tô junto, eu também tô querendo a mesma coisa, entendeu? Né? E o resultado foi realmente bom. Ah, Porque assim, uma coisa é o resultado e como se alcançou a ele, né? exato. Que é como conseguiu, como construiu, né? Como jogou, né? Como enfrentou, a gente falou há pouco aí de duas derrotas, né? Marcantes assim, né? Foi a semifinal da VNL. Foi semifinal ou final? Semifinal, né? Foi a semi que a gente Semifinal perdeu do e depois o Japão. terceiro. É. Esse jogo do Japão Não, também. nunca vi o Japão defender É, tanto. tinha Foi 16 em absurdo. quadro, nunca vi. Aí depois na Olimpíada nós ganhamos de 3 a Sim, 0. exatamente. E o Mas é jogo contra os isso, Estados quando a Unidos? gente fala assim ali, aprender com as derrotas, aí é motivo de chacota. Mas É isso muitas mesmo. coisas eles também estudam, eles também querem jogar contra a Ah, gente. É uma bola, a gente teve a bola para poder fechar o set, a gente teve um saque errado que não era o momento naquele instante, né? Então, oportunidades que passaram que que não aconteceu já na Olimpíada. Então, é construir, é entender, é processo, é maturação. A gente tem jogadoras jovens que estão evoluindo lá fora muito. A Ana, a Júlia, a Diana, Gabi, que não é tão jovem, mas a gente tem a Tainara jogando na China, a Rosa que está no Japão, Lohana no Japão. Tem muita gente, Sabrina na Polônia, Bruna na Polônia. Então, as coisas estão acontecendo, né? e você falou para mim já, na outra vez que a gente se encontrou na reunião da Melita, né, que ó, vem coisa boa por aí, essa geração. Carol, não pode esquecer da Carol, senão você fala, pô, ele não falou da Carol, já A não vai contar. Carolana? O pessoal pega no pé. É, e é um time em evolução, né? E a maturação, né? As meninas estão muito maduras, Eu assim. acho que a gente perde jogadoras importantes, né? Nesse começo de ciclo, que é normalmente o ano que elas escolhem para um ano sabático, algumas. Então, a Nike está grávida, que fez para mim, estou dizendo para mim, uma Olimpíada fantástica, né? Ela jogou os fundamentos, né? Ela realmente foi excepcional. A Thaísa que fica fora. E é alguma coisa que pode acontecer, né, Ale? Porque a gente não sabe ainda. Eu tentei conversar com as jogadoras agora na minha ida para Itália e Turquia do que vai acontecer no futuro.
Mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer daqui 2, 3 meses, se vai estar todo mundo apto para responder à convocação. Tem alguma posição que te preocupa mais, assim, que você queria ter mais material para trabalhar? Eu acho que assim, ponteiras, levantadoras. Eu acho que líbero a gente está caminhando, né? Poderiam ter mais, claro. Eu acho que opostas também. Quer dizer, se a gente for fazer, É mais eu de tudo um gostaria de pouco. ter uma quantidade maior de todas as Meu, posições. é mais quantidade para trabalhar. Não tô nem falando de qualidade, né? De Porque, quantidade, lógico. porque a Roberta tem mais de 30 também, A né? Roberta está com 34, acho que para 34, a 35. Macris é mais velha, 37, 36 para 37. as centrais, a Carol Gattai já tá com 43, né? É, As ponteiras, as ponteiras são novas, né? A Ana tá ganhando Ana, maturidade. Júlia E a também. gente fala muito da super oposta, que é uma característica que a gente não tem aqui ainda, né? Mas Alguma. assim, a gente teve jogadoras nessa posição muito boas. Sempre a gente teve, né? Mas se você pegar assim, nós nunca tivemos uma Gamova que foi excepcional. Que só teve lá também, né? Não, então, mas eu lembro que É, uma vez eu cruzei com o presidente da Federação da Itália e ele me disse: só eles têm. é isso. E o que que você vai fazer? Né? Mas as nossas são boas. Agora, outro dia eu estava falando e fui. Ele criticou as meninas do Brasil. Não critiquei nada. Eu só disse o seguinte: hoje, se você perguntar assim, quais são as 4 melhores opostas do mundo? Ponto. Essa é uma pergunta. Hoje, para mim, as 4 melhores do mundo, a Paula Egonu, Boskovic, Vargas e Hack. O que que eu vou fazer? Essa é a realidade do voleibol do mundo. As outras são boas. Essas são excepcionais. Essas são muito boas. Eu estava assistindo ontem ali, Fenerbahçe e Galatasaray. Carutaço é oposta canhota do Galatasaray. Boa jogadora. Boa jogadora. Mas a Vargas é excepcional. A Vargas, sacando do que eu vi do jogo, ela sacou acho que 2 saques abaixo de 100, todos acima de 100, Nossa. sacou a 107, depois ficou ali 103, 105, 104, Isso toda hora, né? 102, com regularidade. Que inclusive o voleibol deveria se chamar regularidade, não era voleibol. É um jogo de regularidade. Ela saca com essa potência com regularidade. Aí você pega a Aninha sacando a 94, 93, Na 92. Olimpíada ela estourou, ela fez um 115 Então, aí e tal. então a Aninha está num processo muito legal também. Fedoretseva sacando mais ou menos um pouquinho mais forte que a Aninha. Ela chegou a 100 num saque no jogo de ontem, numa regularidade incrível. No momento, pedido de tempo do Galatasaray, volta de tempo, ela sacou 85. Bom, Ela botou a bola lá, não errou, bom. né? E fez o dela. Depois, no seguinte, ela já aumentou a potência. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente está monitorando o mundo, a gente precisa de mais regularidade, de mais constância. E essas são opostas diferenciadas do mundo. A Sheila era diferenciada, era muito boa, mas ela não era de potência como eram essas Não, jogadoras. Agora, mas assim, naquela época só tinha a Gamova, né? exato. Né? E a Sheila Muito extremamente bom. habilidosa. Outra extremamente habilidosa, que era do nível e, ó, batia todos os tipos, se botar para jogar no meio, jogava, botava para jogar na ponta, foi o caso da Mari. A Mari é excepcional jogadora, uma das melhores jogadoras que eu vi no mundo. E para encaixar o time de 2008, a gente precisava de uma ponteira de acima de 1,90 m jogando na posição 4. Mas a Mari era mais proposta do que ponteira. Aí, treinar o passe da Mari, ajustar o passe. A Mari tinha um passe ali, nota 5, Aham. 6. A Sassá tinha um passe nota 9, né?
Jaqueline, nota 8,9. Essa coisa. Paula, 7,8. Mas boas passadoras, né? Mas a Mari não era passadora de início. Jogou no meio. Começou como central. E aí, mas atacava a bola de tempo como central, atacava a China como central, segunda bola, atacava tudo que você pudesse imaginar. E aí, quer dizer, ela jogando naquela posição, a Sheila na saída, encaixou o time. Então, o importante é encaixar, é ter jogadoras habilidosas e boas. O que eu vejo, assim, é a minha visão, né? A nossa seleção, ela precisa de um coletivo absurdamente bem feito, Exato. né? Porque essas 4 que você falou vão fazer 20 pontos qualquer jogo, né? Você pode botar na conta delas. Vai fazer 20 pontos, né? Um jogo excepcional, elas vão fazer 29, 30 pontos. Exato. E no Brasil, né, você não vai ter essa jogadora fazendo 20 pontos todo jogo, né? Vai ter uma Gabi que vai pontuar bem, que é 15, 18 e tal. A Aninha, né, que agora tá ganhando mais corpo, 15, 18, que foi extremamente importante na Olimpíada, até por dar um apoio pra Gabi no setão e principalmente no saque, né? Então o que eu vejo assim, daí entra o trabalho técnico mesmo, assim, temos bons talentos e temos que trabalhar coletivo. Eu vi que você falou com o Fini, com o Nardini, né, falou sobre a Rosa Maria, que fez uma excelente Olimpíada. Jogou muito bem. E tem uma questão, como é que eu vou dizer assim, de postura dela que é muito legal, de vibrar muito, de chamar jogo. Claro. Não interessa se ela vai pegar a bola 3,40 e se ela vai pegar a bola 3,15, ela vai dar na bola da maneira que dá. Então, eu vejo assim, muito coletivo. Mas é muito boa jogadora, como a Tandara, como jogava quando oposta, boas jogadoras. Então, tem essa coisa. A gente sempre teve boas jogadoras, né? Agora, essas exceções estão ali. O que você vai fazer? Não tem, não é? Isso não é dizer assim, denegriu a nossa. Imagina, de maneira nenhuma. A gente sabe que com o trabalho ela vai melhorar, ela vai evoluir, ela está se doando, ela está querendo chegar em voos mais altos, então depende também dela. Eu acho que é um. E o Brasil, olha, sempre jogou como time. Nós nunca tivemos aquela jogadora, você pode botar 20 pontos. Não é assim que funciona, nunca funcionou. Desde que eu conheço o vôlei feminino, nunca foi assim. A gente sempre jogou como time. E continua jogando como time. Agora, por exemplo, eu estou super feliz. A gente está com 8 meninas acima de 1,90 m. O Brasil nunca teve isso no histórico, entendeu? E cada vez a gente está melhorando. Aí vão dizer assim, ele está falando só de altura. Não, não é isso. Você que é menor, você que é habilidosa, tem lugar. Gabi tem 1,80 m. Hoje, na posição, ela é a melhor jogadora do mundo. Hoje a Gabi ela se vira de um jeito, vira do outro, ela mantém lá o passe 9, 10, ela dá um ritmo, defende. Talvez hoje uma das únicas, das 10 jogadoras do mundo, vou colocar assim, porque senão já vem paulada, que o seu podcast está sendo muito visto hoje e elogiado, dá peixinho, tem movimentos assim muito importantes, entendeu? Jogadora que joga para o time. Além de técnico, eu sou fã, mas eu cobro, né? Agora, ali, de vez em quando eu fico vendo assim as pessoas falando, né? Eles acham que é fácil uma jogadora jovem entrar numa semifinal passando, sabendo que vai ser caçada no saque o tempo inteiro. Quando se comenta isso, eu falo, bom, eu não tenho a menor ideia do que está falando. Ela não sabe o quanto é difícil fazer esse fundamento. Quando eu disse assim, a Gabi não saiu por causa do passe. Não é que ela não saiu por causa do passe, porque muitas vezes você pode não estar atacando bem, mas você pode estar dando em outros fundamentos o que o time precisa. Você pode estar passando bem, defendendo bem, sacando bem, você pode estar compondo bem no bloqueio. Você pode não estar bem num fundamento, mas no outro você está ajudando. Então, se você não está bem atacando, não está bem no passe, não está bem no bloqueio, bem, eu acho que a Carol tem o melhor deslocamento de pernas entre as centrais que eu já vi. Em qualquer época. Assim. Ela é muito rápida de perna. Por isso que ela chega tão bem nas bolas de ponta.
E boa leitura. Ótima leitura. Porque ela ganha ainda mais tempo fazendo isso. Claro. Acho que assim, uma liderança que passa, assim, que muitas pessoas não falam tanto, que eu ia perguntar assim, né, qual a líder? É da Fabi, da Líbero. A Fabizinha, eu acho que ela tinha uma vontade de jogar absurda e uma liderança, um respeito dentro de quadra que poucas atletas conseguiam E outra coisa legal dela, Ale, é que ela instigava as outras, entendeu? Ela era esperta, porque quando ela via que a Thaísa não estava na agressividade que a Thaísa joga, que ela gosta de jogar, que ela sente a adrenalina do jogo, que ela é agressiva com o time adversário, a Fabizinha aí dava uma cutucadinha nela, entendeu? Ela entendia o time, né? Entendeu? Exatamente, ela entendia o time. Então ela provocava, ela instigava, né? Paula, por exemplo, a mesma coisa. E é importante você ter. Por isso que eu falo que a gente não constrói nada sozinho, a gente treina as ferramentas, as coisas do time, o time vai criar. Esses personagens, as personagens que estão ali dentro é que vão brigar, vão conversar, vão crescer, vão evoluir com essas coisas e o time vai ser feito e criado dessa maneira. Cada uma começa a aprender o que joga a outra para cima, o que eleva o nível da jogadora que está do lado, o que precisa ser feito, entendeu? Muitas vezes eu brigo, muitas vezes elas brigam entre elas, faz parte do contexto do time. E aí é para todo mundo crescer. E a Fabizinha era mestre nisso. Excepcional. É legal você E falar a isso. Nai, ela está também aos Nesse poucos percurso, né? nesse percurso. Natinha um pouco mais calada, né? Mas a Nai é mais tinhosa, fala mais. Esses dias é que a gente vai se alongar muito ali. Estamos falando do passe. Quando ela jogava com a gente em Barueri, a gente preconiza de passar atrás da bola. O passar atrás da bola, Ale, significa estar mais próximo da bola para executar o movimento. Quanto mais longe da bola você estiver, seja no tênis, seja em qualquer modalidade, menos domínio você tem. Então, não significa você estar exatamente atrás da bola. Que a técnica de passe, por exemplo, das jogadoras mais antigas é mais do lado esquerdo em função do ângulo de saque. Depois a gente teve que trabalhar muito o lado direito, frente. E aí o Kira ali nos Estados Unidos falou assim, pelo amor de Deus. Aí a Vale, uma das minhas amigas lá dos Estados Unidos, falou, o Kira falou aqui que, pelo amor de Deus, para os técnicos não ensinarem as jogadoras passar atrás da bola. Aí já começa a polêmica, né? E aí a Nai foi questionada, eu acho que por causa disso, que quando ela foi para o Minas, ela começou a passar fora do corpo. E aí ela começou, só que quando ela chegou na seleção, ela tinha caído o nível, o percentual dela de passe. E ela estava com o hábito de tirar um dos pés do chão. Ou seja, o passe, você pode passar do jeito que você quiser. O Bernard, por exemplo, passava de qualquer maneira e a bola. Importante é a bola ir lá, é você ter um passear. Se passar de cotovelo, se passar com o pé, se passar com o joelho, importante é a bola chegar lá. Agora, você tem que partir de um princípio. Corpo atrás da bola, ou lado esquerdo, lado direito, mas mais próximo da bola. Importante, equilíbrio, pernas, centro de gravidade e o domínio que você tem dos braços. Você pode passar em cima, de lado, de toque, não importa. Marcelo Negrão, quando jogou comigo no Banespa, ele só passava de toque, a gente treinava para ele só passar de toque. Algumas jogadoras no Brasil que estão jogando hoje a Superliga, a Valdez, que está no Osasco, ela passa de toque, porque embaixo ela não é tão firme. Então, algumas têm essas características. Então, eu só quero dizer o seguinte: passe do jeito que você quiser, mas passando bem é o que importa. Mas você tem que partir de um princípio, né? Do seu posicionamento, pernas, quadril, braços e passe, você sabe que
É mental, né? É muito mental. Só para finalizar, eu ia... Não, aliás, é bom porque a gente vai, porque o mas é pessoal mais tem que adorável. entender que... Não, é adorável. Isso aí, por isso que eu falo, aqui é um registro histórico, né? Que tem tempo e tal. E a gente tá falando porque de se não pega um voo. negocinho aqui, já Mas fica... o pessoal aqui gosta de pegar um negocinho, você vai ver. Eu sei. E eu acho que eu queria falar de, assim, evidentemente que a Fofão foi incrível, sim, todos os elogios pra ela, assim. Mas pra mim, o que a Dani Lins jogou na Olimpíada de 12 foi um negócio, cara, impressionante, assim, Jogou muito bem. por ter entrado no time e ter levado. E ela é a terceira, hein? Era a Fernandinha, a Fabiola? Fabiola e Fernandinha. Ela é a terceira. Aí começa a jogar o Grand Prix, as coisas não vão tão bem. Entra a Fabiola, entra a Fernandinha, mas a Dani sempre dando força, ajudando, mesmo sabendo que ela estava um pouquinho para trás, eu vi a Dani mais um pouco, resiliente, sabe, ali, quando você... Isso é importante. Você não pode perder a fé, você não pode perder a vontade de querer estar, você não pode se dar por vencida, você tem que continuar. É difícil muitas vezes, você vai chorar sozinha, você vai estar triste, você vai. Porque muitas vezes o time te mostra isso. O time muitas vezes te mostra, não para mim, estou dizendo, para a própria jogadora, que ela que tá mais confiante com a outra. Né? Muitas vezes acontece isso. Mas ela resistiu, ela continuou trabalhando, e aí melhorando, evoluindo, quando a gente falou assim, espera aí um pouco, tem algo diferente aí. A Dani está querendo muito, a Dani está se doando muito, a Dani vai ajudar muito. E aí a gente preferiu levar a Dani nesse sentido. E aí depois a gente não começa bem a Olimpíada, ela começa a entrar, começa a mudar, e a gente ganhou uma Olimpíada Nossa, excepcional. não, e nesse jogo contra a Rússia, assim, quer saber o que é passar, né, no 24-24, e levantar 6 bolas, que você não pode errar. A bola rapidinha, né? Não, Eu loucura. tento explicar. Mas ela estava em flow ali. Não, é exatamente isso, assim. Eu É um tava... negócio que a gente não tinha tempo, a gente não tinha. Ali, é aquilo, fluiu. Ela estava num estado de concentração, de foco tão excepcional que aconteceu daquela forma e ela fez uma Olimpíada maravilhosa. Eu sempre tento explicar aqui a função do levantador, que a primeira coisa que você tem que fazer é botar a bola na pinta de todo lugar da quadra. O segundo é botar a bola na pinta para jogadores que batem bolas diferentes. Terceiro é tentar deixar o jogador, né, ou a jogadora, com o menor número de bloqueadores possíveis na sua frente. E quarto, colocar a bola certa, na pinta, na hora certa, para o jogador certo. Né? Você vê o quanto é difícil essa posição. E que você dominou tão bem. Tô aqui para você. Não, eu tocava para dentro. Obrigado. Pá. E ainda toca, que as meninas falam que você vai levantar lá nos treinos. De vez em quando a gente levanta, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com você, a gente ter podido falar sobre vida, sobre campeonatos, de frustrações, vitórias, derrotas, mas o mais importante é trabalhar e fazer aquilo que a gente gosta, dentro da modalidade que a gente gosta, que a gente sonha em levar o Brasil cada vez no lugar mais alto do pódio, que a seleção tenha grandes resultados esse ano, que a gente consiga fazer um bom trabalho, que esse quadriênio seja melhor possível para essas jogadoras e que elas tenham orgulho cada vez mais de representar o nosso país e de levar o nosso país, de ver a nossa bandeira e o nosso hino cantado nos Jogos Olímpicos, se Deus quiser. Amém. Para terminar, segurando a bola, que é nosso objeto de desejo, que simboliza tudo, que é o vôlei na sua vida. O vôlei na minha vida é tudo, é o que me deu tudo aquilo que eu consegui construir, é a minha paixão, é o meu amor, é pelo que eu sonho, pelo que eu me dedico e o que mantém a melhor coisa do mundo junto de mim, que é a minha família. O vôlei é a minha família. Zé, queria agradecer absurdamente a sua presença. Sei que você tem uma agenda atribulada de compromissos, né, e de trabalho mesmo, assim. Muito obrigado.
Obrigado por tudo que você fez no vôlei, desde lá dos anos 70 e continua fazendo, né? Eu sei que você faz tudo para tentar melhorar o esporte como um todo e não é fácil, né? Às vezes tem que batalhar, remar contra a corrente. Talvez discussões, brigas internas existam para que isso aconteça. Mas eu tenho muito orgulho de estar aqui batendo papo contigo hoje, de ter você como ídolo no esporte, como atleta, né? E eu posso te chamar de amigo hoje em dia, que é o mais legal de tudo isso na minha profissão, né? Chamar os ídolos de amigo, assim. Muitíssimo obrigado. Espero toda a sorte do mundo, né? Que a sua superstição traga ainda mais sorte, assim. Mas que você continue trabalhando, que você que falou, né? Que tem a superstição, mas se não for o trabalho, a sorte não vem de jeito nenhum. Isso aí, obrigado. Zé. Eu que agradeço. A recíproca é verdadeira. José Roberto Guimarães! Obrigado. Ó, que isso, esse toque é bom, hein? Ó, um brindezinho de Melita aqui pra gente terminar. Embaixador da Melita, muitíssimo obrigado. Agradecer a Tizan que prepara todo o estúdio, faz todo o convite aqui pro pessoal vir aqui. Muitíssimo obrigado. E a Melita que tá conosco em 2025, né? Porque a Melita desperta você para sentir mais o esporte. Povo, fica bem. Até a próxima. Beijo. Tchau.